paz do Senhor para todos. Você que está em casa, você que está via internet, participando conosco do culto, nós queremos cumprimentá-lo na gloriosa e santa paz do Senhor. Iniciamos aí com duas canções tão especiais, né? Alvo Mais Que a Neve. E hoje nós estaremos participando do memorial, que é o mais lindo que pode existir para nós. Por dezenas de anos já tem sido comemorado, e hoje o memorial da ceia do Senhor. Dentro de poucos minutos estaremos participando do corpo e do sangue de Jesus Cristo. No domingo passado tivemos aqui uma das ordenanças de Cristo sendo manifesta aqui e realizada na nossa igreja, foi o batismo em águas. Tivemos aqui o batismo em águas com um temor muito grande ao nosso Deus, alegria no coração, e vimos a glória de Deus se manifestar no meio do seu povo. Hoje, a segunda ordenança de Jesus para a igreja estará sendo celebrada, se ele não voltar antes, de celebrarmos a ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor, onde tem o pão e o vinho, que representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então é importante estarmos bastante em sintonia, glorificando e exaltando a Deus. Temos este culto, depois das 18 horas o outro culto também, outra celebração. Bom, vamos ler a Bíblia Sagrada, e é bom nós estarmos reunidos nesta manhã para a ceia do Senhor. Todos os irmãos aqui atentos à palavra de Deus, e eu quero ler no Novo Testamento um texto bastante importante, bastante conhecido, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22. Diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo, diga comigo bem forte, o Espírito Santo, mais forte, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: você é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Quantos podem dizer amém? Que palavra poderosa e maravilhosa! O batismo de Jesus e também a descida do Espírito Santo para chancelar todo o trabalho do Deus Pai Todo-Poderoso, que enviou Jesus para estar aqui ministrando a palavra. Então chegou a hora, estava com aproximadamente 30 anos de idade, e João Batista batizando todo o povo. Jesus também chegou para ser batizado, para se cumprir que todos os seres humanos devem ser batizados também, para serem cheios do Espírito Santo. Como age o Espírito Santo em relação a Jesus? Seria um tema para a nossa meditação nesta manhã. Como age o Espírito Santo em relação a Jesus? Em relação ao Pai, nós sabemos; em relação ao homem, nós sabemos; mas em relação a Jesus Cristo, é interessante nós destacarmos aqui alguns pontos primordiais sobre a ação do Espírito Santo em relação a Jesus. Jesus, o Filho de Deus, que se tornou carne, desceu dos céus com a função
de sofrer tudo que o ser humano sofre, passar por todas as tribulações que o ser humano passa, se identificar com o ser humano, para que ninguém dissesse, não, ele é somente Deus. Mas nós sabemos que Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Então ele experimentou tudo que o ser humano precisa experimentar e passa aqui nesta terra. Mas ele tinha um poder sobrenatural. A única coisa, a exceção, é que ele não tinha pecado. Jesus não tinha pecado, à exceção de todos nós. Em Lucas capítulo 1, versículo 31, Maria diz assim, o Espírito Santo disse para Maria, aliás, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E no versículo 35 de Lucas mesmo, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, Maria, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Que palavra profética maravilhosa para Maria. Foi o Espírito Santo quem criou as excepcionais e milagrosas, eu vou explicar por quê, milagrosas condições biológicas que permitiram a Maria conceber sem jamais ter tido relações sexuais. O milagre do nascimento de Jesus foi o milagre do Espírito Santo. O Espírito Santo quem criou as excepcionais condições no útero, no ovário de Maria, uma jovem que nunca havia tido relações sexuais, para que nascesse Jesus. Veja que coisa fantástica. Jesus nasce da mulher, herdando humanamente total, sem, no entanto, herdar os pecados da humanidade. Então, esse primeiro item é importantíssimo para nós, saber que o Espírito Santo foi o agente da fecundação de Jesus Cristo. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar nisso? Hoje, a gente precisa sempre estar rebuscando esses temas que parecem tão primordiais, mas que são importantes para nós. Uma moça, para ficar grávida, hoje nós sabemos, em pleno século XXI, com essa evolução tremenda que tem, ela precisa ter uma relação sexual, ou talvez ter um implante ali, né? Uma inseminação artificial, e pode acontecer o seu engravidamento. Mas Maria, ela tinha o ímen que realmente, ou aquilo que nós entendemos, para todos vocês que estão aí nos vendo, nos assistindo, compartilhando conosco deste culto, que impedia que a criança nascesse sem ter relação, sem ter rompimento. Eu estava ministrando esses dias uma das nossas classes da informação teológica, viu, pastor Luiz? Aí eu ministrei e falei sobre isso, e estava dentro do contexto. Eu estava dizendo para eles, e alguém perguntou, mas como isso poderia acontecer? Como isso poderia acontecer? Aí a obra e graça do Espírito Santo. Então Maria, ela foi a mãe humanamente usada por Deus, mas foi fecundada divinamente por Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo criou todo o aspecto, todo aquele ambiente propício para que nascesse uma criança. Nós temos aí algumas médicas aqui na igreja, médicos, né? Onde estão os médicos aí? Eles gostam de sentar ali atrás,
não estão aqui no meio tem a doutora Cibele ali, mas outros, sabe que realmente é importante que haja relação sexual para que nasça uma criança. Mas Maria não, o Espírito Santo, ele preparou todo o ambiente dentro do ventre de Maria, porque havia uma palavra profética: você dará luz a Jesus, o Filho de Deus, o homem que vai salvar o mundo dos seus pecados, sem ter relação sexual, assim virgem. Existe hoje, para quem entende um pouco da ciência, não é? Sabe que existe nos dias atuais e há muito tempo atrás o ímen complacente. O ímen complacente, talvez a pessoa sem ter uma relação sexual completa, a mulher pode ficar grávida, porque o espermatozoide pode penetrar sem ter ali uma relação sexual completa, sem romper-se o ímen. Então quem não sabia disso, fica sabendo, mas a maioria hoje sabe disso, esse ímen complacente. E Maria, depois, para dar à luz, como que seria? Como que aconteceria isso aí? Porque a concepção já está resolvida, foi concebida por obra e graça do Espírito Santo. Não foi o contato do espermatozoide, o homem, mas foi aí a obra do Espírito Santo fazendo todo o trabalho de gestação. E alguém me perguntou: mas pastor, ele durou 9 meses, ela teve uma gestação de 9 meses? Sim, ela teve uma gestação de 9 meses. Então foi um parto totalmente normal. E para acontecer o parto, como que foi? Porque o ímen complacente não tinha se rompido, a criança tinha crescido lá no ventre de Maria. A Virgem Maria ainda era Virgem Maria, uma criança dentro lá do seu útero. E como isso aconteceu? Aí existe uma grande interrogação que nós vamos saber quando chegarmos lá no céu, viu, Eunice? Chegar no céu, vamos perguntar: Maria, como que você deu à luz estando, né, com um ímen completamente sem ser rompido? Como você deu à luz? Então foi uma obra sobrenatural. Deus sempre age em coisas sobrenaturais. Hoje seria fácil falar, porque a moça ficou grávida, e hoje pode acontecer ter algumas moças que ficam grávidas e não querem perder a virgindade, faz uma cesariana, um cortezinho, agora faz um cortezinho bem simpático, para que possa colocar até o seu biquíni depois, e não aparecer nem a marca do corte, e nasce a criança. Então é uma explicação que nós precisamos entender hoje. Estamos numa igreja onde vivemos os dias da modernidade, e as pessoas poderão vir com perguntas dessa natureza, mas a Bíblia já nos explica nesse início aqui que Maria foi gerada por obra e graça do Espírito Santo. O Espírito Santo foi o agente da fecundação de Jesus. Quantos creem nisso pode dizer amém? Isso é uma verdade. É tanto que Jesus nasceu lá na manjedoura. E depois, um segundo ponto importante dessa relação do Espírito Santo com Jesus: o Espírito Santo ungiu a Jesus. Quantos já receberam a unção do Espírito Santo que pode dizer amém? Vocês estão cientes do que estão respondendo? Quantos já receberam a unção do Espírito Santo pode dizer amém? Então a unção do Espírito Santo é importante nós sabermos. Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Eu muitas vezes sinto um pouco de saudade, não é nostalgia,
de um culto, onde num culto de ceia, que nós vamos participar daqui a pouco, haja manifestação de línguas estranhas sendo manifestas, interpretação de línguas, onde há dom de profecia se manifestando, onde há palavra do conhecimento, porque nós temos os dons espirituais que se manifestam no meio do seu povo, e nós somos uma igreja. É bom entender que nós somos uma igreja, primeiro uma igreja cristã, porque foi fundada por Jesus, uma igreja protestante, porque seguimos o protesto lá de Martinho Lutero, por volta de 1500, protestando contra todos os ensinamentos errôneos da igreja mais antiga. Nós somos uma igreja pentecostal, porque Jesus fundou a igreja. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não terão poder sobre ela. Agora, teve um dia, você vê, ontem mesmo eu fui orar numa casa onde havia uma casa que mudaram para lá recentemente, precisava de uma inauguração. Inclusive a Janete estava lá, né, Janete? Alegre que só, né? Então é uma bênção. E nessa inauguração precisava acontecer na nossa igreja, a igreja que Jesus fundou. E quando foi a inauguração? Foi no dia de Pentecoste, porque no dia de Pentecoste estavam reunidos ali cerca de 120, eu vou encurtar um pouquinho a história, mas por cerca de 120 reunidos no cenáculo, e de repente línguas como que de fogo foram derramadas e vistas entre eles, e eles começaram a falar em outras línguas. E o povo que estava do lado de fora ficou estupefato, ficou arrepiado. O que está acontecendo? 9 horas da manhã, esse povo falando línguas estranhas que nós não conhecemos, e um barulhão tremendo. Mas de repente Deus usou a Pedro, cheio do poder e da unção de Deus. Ele saiu, abriu a porta do cenáculo e começou a falar: olha, esse povo não está cheio de mosto, não está cheio de vinho ou de bebida alcoólica, esse povo está cheio do Espírito Santo, que Jesus prometeu: vocês vão para Jerusalém, fiquem lá, que vocês até receberem o poder de Deus, o Espírito Santo que eu vou enviar para ficar com vocês. Eu vou para o Pai. Na ascensão de Jesus, ele falou: eu vou subir, mas vou enviar outro Consolador, outro Conselheiro, que ficará com vocês. Não somente ficará com vocês, mas habitará no coração de vocês. Quantos pode dizer amém? O Espírito Santo habita no nosso coração. E ali naquele momento, tanta gente que tinha ali de tantas as nações, que quase 3.000 almas aceitaram Jesus na primeira mensagem de Pedro. Tinha muita gente. E aí esse Espírito Santo continua atuando até hoje. Nós não somos cessacionistas, porque alguém prega, e muitas igrejas pregam, que o Espírito Santo parou de atuar ali, foi a atuação do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo atua hoje no meio da sua igreja. Hoje ele ainda batiza com o Espírito Santo, hoje ele ainda distribui dons espirituais para a sua igreja. Esses dons espirituais que nós sabemos que em 1 Coríntios capítulo 12 nós temos ali descrito pelo menos 9 dons espirituais. O primeiro eu divido em 3 sempre, para ficar melhor entendido. O primeiro grupo desses dons espirituais, o dom de poder. Esses dons de poder são dons que podem
realizar alguma coisa, são dons que realizam alguma coisa, que fazem alguma coisa. Quais são eles? Esses dons de poder. Nós entendemos que esses dons de poder que existem no meio da sua igreja, e que muitas vezes não são manifestos, porque nós não damos vazão para que esses dons se manifestem em nós. Os dons de poder, dons de fé, uma fé sobrenatural, não é aquela fé de que você vai sair daqui e daqui a pouco estará em casa. Você saiu de casa e tinha a intenção de chegar aqui e chegou. Não é aquela fé salvífica, que é a fé para a salvação, mas uma fé sobrenatural. Essa fé que nós precisamos exercitar a cada dia, que ela se manifeste entre nós. Dons de cura. É interessante que as nossas Bíblias, em todas as versões, você vai encontrar dons no plural. Por que dons no plural? Porque existem muitas doenças, não é, Cláudia? Muitas doenças, e Deus não escolhe uma doença para curar. Hoje Jesus só vai curar aqui quem está com dor na coluna. A maioria dos velhos já tem esse probleminha, né? Uma artrose, um negocinho no joelho, mas Ele cura qualquer enfermidade. Deus, Ele não tem limite. Então os dons de cura estão atuantes em pleno século 21, e também os dons de operar sinais e maravilhas. São coisas espetaculares que o mundo não conhece, que o mundo não entende. Não é uma mágica, mas é o poder do Espírito Santo que hoje vai se manifestar aqui nesta manhã. Você que há muito tempo não fala em línguas estranhas, que você não vê a manifestação do Espírito Santo, você verá hoje, porque são dons espirituais que estão à nossa disposição. Abra o coração e diga para Jesus hoje: Senhor, eu quero receber dons espirituais na minha vida, dom de fé, dons de cura, dons de operação de maravilhas. Existem os dons de revelação também. Não existe o dom de revelação somente, mas os dons de revelação. Quais são? Dons de revelação são que revelam algumas coisas. Então esses dons de revelação: palavra do conhecimento, palavra da sabedoria e também discernimento de espírito. Esses dons de revelação são para nós. A palavra do conhecimento, os melhores estudiosos, teólogos, viu que deu o Luiz Paulo, está aí Luiz Paulo? Os melhores estudiosos, teólogos profundos da Bíblia Sagrada, e eu sigo também esse mesmo pensamento. Quando falo de palavra conhecimento, a pessoa inventa um punhado de tradução para isso. Não, a palavra do conhecimento é quando o Espírito Santo ele se manifesta na vida de alguém, para falar de coisas passadas ou presentes. Passadas ou presentes. Eu um dia estava num culto lá na cidade de Linhares, num bairro que chamava-se, esse bairro era Fazenda Canaã. Eu desde pequenininho eu gostava de acompanhar o meu pai naqueles cultos, naquelas fazendas, e chegou lá, ele tinha um genro, o pastor que dirigia aquela congregação, e ele estava bastante atuante, mas na hora de distribuir a ceia, Deus usou poderosamente o pastor que estava ali, e meu pai também, com a palavra de interpretação que nós vamos falar também dela, citar pelo menos ela, que é do Espírito Santo, e de repente Deus falou: eu vi. Isso era o segundo pastor da congregação ali. Eu vi quando há tantos anos atrás, era mais de 20 anos,
Esse rapaz era casado com a filha do pastor daquela congregação. Há mais de 20 anos atrás, você praticou um ato de adultério e gerou muita confusão. Você saiu de lá, ele tinha vindo de bem distante e veio para cá, mas aquele ato acontecido lá atrás no passado não foi ainda liquidado, porque você não confessou, porque a Bíblia fala, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, ele ficou ali com os olhos arregalados, paralisado. Ele falou: hoje eu te dou uma oportunidade. Deus falando uma palavra de conhecimento de alguma coisa, de sabedoria, de alguma coisa que tinha acontecido lá atrás, e agora, no presente, Deus estava revelando: eu te dou a oportunidade. Se você quiser receber o perdão, eu estou pronto para te perdoar. Caiu um poder muito grande na igreja. Eu tinha 10 anos de idade, mas já falava línguas estranhas, e comecei a glorificar a Deus, e a glória de Deus encheu aquele lugar, aquela congregação pequena, e aquele moço caiu com o rosto no chão e falou: eu estou em pecado realmente, justamente nesses anos que foram ditos aí. E esse irmão era um irmão que mal sabia fazer o ó no fundo da garrafa, porque ele não tinha nenhuma cultura humana, mas Deus deu para ele essa palavra forte, uma palavra de sabedoria, de coisas lá de trás, que foram reveladas agora. Eu não sei se nessa manhã alguém está escondendo pecados que há muitos anos aconteceu na sua vida, você nunca confessou para Deus, você nunca disse: Senhor, eu estou em pecado, mas eu quero receber o perdão. Eu falo para você nesta noite, nesta manhã, Deus tem para você hoje uma oportunidade. Deus tem para você hoje uma rica oportunidade. Aquele rapaz confessou e deixou todo aquele pecado para trás, e foi reconstruído, assim como Davi foi reconstruído, porque Davi no Salmo 51 falou: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, não retire de mim o teu Espírito Santo, a alegria da salvação. E Deus renovou a Davi. Deus pode te renovar nesta manhã, Deus pode renovar nesta manhã. Palavra de muito tempo atrás. Agora, a palavra do conhecimento é também saber alguma coisa que irá acontecer. E na palavra profética, que é o dom de a pessoa falar alguma coisa, a gente fala de elocução verbal. Então pode ser usada tanto a palavra de conhecimento quanto a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria são mais para coisas que já aconteceram ou que estão acontecendo agora no presente. E palavras de conhecimento é palavra que irão acontecer ainda, palavras que virão acontecer. Quantas vezes Deus fala: olha, eu hei de fazer assim, 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 assim. Eu me lembro quando começamos o Renovação como conjunto musical, e Deus, em alguns lugares que nos levava, ou ali mesmo na igreja, Deus levantou pessoas em palavras proféticas para dizer: eu tenho para vocês uma obra tão especial que vocês nem imaginam. Vocês serão conhecidos no mundo todo, e eu usarei para ganhar muitas almas para o meu reino aqui na terra. E muitas palavras assim proféticas, que muitas vezes as pessoas pensavam que eram apenas palavras, mas não, eram palavras que Deus trazia de conhecimento do futuro, que nós estaríamos aqui em Alphaville hoje, como igreja cheia do poder e da graça de Deus. O Espírito Santo quer se manifestar hoje na sua vida. Palavras de saber são palavras de sabedoria, de conhecimento,
e também, não somente palavras de conhecimento, mas palavras de sabedoria, mas também algumas palavras que nós entendemos que as pessoas não entendem hoje, são revelações de Deus que revelam a nós através dessas palavras que nós ouvimos na igreja, através da pregação, através de um cântico. E uma outra congregação que eu fui, eu era pequeno ainda, não era nem batizado. Aí o irmão começou a cantar simplesinho lá na igreja. Eu não sei se o André conhece aquele hino que diz: ninguém se esconde, é o Tiagão que está aí, ninguém se esconde da presença de Deus, ninguém se esconde da presença de Deus. Alguém do coral conhece? Né? Então, a hora que começaram a cantar esse hino, ninguém se esconde da presença de Deus, porque os olhos de Deus são como chamas de fogo, e Ele está aqui nesta manhã também dizendo: você não precisa se esconder, não precisa colocar nenhum manto na frente para se esconder, mas ninguém pode se esconder da presença de Deus, porque Ele revela aquilo que está escondido. Ele revela aquilo que está escondido. E aí, no mínimo, eu não lembro assim o número, mas no mínimo 5 pessoas se levantaram e falaram: eu estava escondido, mas Deus se manifestou hoje, nesta manhã. Eu quero me apresentar aqui como alguém que quer receber a misericórdia de Deus. Eu não estou pregando aqui castigo para ninguém, não estou pregando aqui que Deus está com aquele chicote querendo bater em alguém, não. Eu estou pregando que Deus, Ele é misericordioso, Ele tem para nós hoje perdão e misericórdia. Outros dons espirituais maravilhosos que as pessoas gostam mais de ver, de ouvir, são os dons que nós chamamos dons de elocução verbal, ou dons de falar alguma coisa. Aí vem os dons de profecia, né? Dom de profecia, dom de variedade de línguas. Eu estava ministrando também essa semana, e aí uma irmã estava dizendo: pastor, parece que eu só tenho um tipo de língua estranha que eu falo. Deus me deu só um, mas Deus diz: você, quando é baseado no Espírito Santo, você fala em línguas estranhas, mas Deus quer te dar mais do que um tipo só de línguas estranhas. Chama-se o dom de variedade de línguas. Se você ler lá em 1 Coríntios capítulo 12, fala de variedade de línguas. Então, variedade de línguas estranhas é quando Deus, Ele te multiplica tanto a bênção na sua vida, que você começa a falar em línguas estranhas. E essa irmã até me falou: pastor, de vez em quando no culto eu sinto um poder tão grande, eu me sinto cheio do poder de Deus, mas eu fico com vergonha de falar em línguas estranhas. Eu creio que nesta manhã pode ter alguém que fica com medo de falar em línguas estranhas. Não tenha medo não, abra a sua boca, porque lá no Pentecoste, de repente, eles começaram a falar. Você tem que começar a falar. E hoje a palavra que Deus me direcionou para trazer para a igreja é esta: você tem que começar a falar. Sentiu aquele poder na sua vida, que o Espírito Santo está enchendo você, você está para explodir e não fala nada. Abra a tua boca e fala em línguas estranhas. E Deus não quer te dar apenas a línguas estranhas, mas Ele quer te dar variedade de línguas estranhas. E a variedade de línguas estranhas vem acompanhada depois
com a interpretação de línguas. Interpretação de línguas pode ser usada pela própria pessoa que está falando em línguas estranhas, e aí Deus dá a interpretação, porque quando você está falando de línguas estranhas, você edifica a si próprio, mas quando você está falando a variedade de línguas estranhas, e há alguém que pode interpretar as línguas estranhas, você vai ver que toda a igreja será beneficiada, toda a igreja será abençoada, toda a igreja receberá a ação do Espírito Santo, porque a palavra será liberada na língua que você conhece. Aqui somos todos brasileiros, e você estará ouvindo em português, em bom e alto som, porque as línguas estranhas estão sendo interpretadas. Então, na profecia pode haver variedade de línguas, interpretação de línguas, e as pessoas serem abençoadas. O Espírito Santo ungiu a Jesus. Ele ungiu Jesus, é tanto que Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, nós lemos aqui que o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. O fato de Jesus ser ungido pelo Espírito Santo nos mostra que não há possibilidade de se fazer ministério cristão sem a ação do Espírito Santo. Nem Deus homem age na história sem a unção do Espírito Santo. Ele podia chegar arrebentando com tudo, mas não. Ele precisou da unção do Espírito Santo para que houvesse um ministério cristão atuante aqui na terra. Deus quer ungir as pessoas para pregarem, para ensinarem, para ministrarem, onde quer que estiverem. Em terceiro lugar, o Espírito Santo dá testemunho de Jesus, porque o capítulo 15 de João, o Espírito Santo deu testemunho de Jesus. Quando vier o Conselheiro, o Consolador, que eu enviei da parte do Pai, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele testemunhará a meu respeito. O Espírito Santo testifica de Jesus através de nós, que somos sua habitação. Então Jesus ordenou esta palavra, e quando chega no capítulo 14, versículos 16 e 17, diz assim: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro ou consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, mas porque não o vê, nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então o Espírito Santo, ele se manifesta hoje, ele não vai descer e se corporizar para se manifestar no meio do seu povo, não. Ele se manifesta através de nós. Então o Espírito Santo está em nós, mora em nós. Então quando eu falo, eu como um cristão verdadeiro, você como um cristão, uma cristã verdadeira, quando você falar, a tua voz é a voz do Espírito Santo. A tua voz, ela pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é a obra totalmente testemunhadora e convencedora do Espírito Santo. Por isso que quando você evangeliza alguém, quando você está evangelizando alguém, aí o Espírito Santo ele entra em ação e te usa
porque Ele está morando no seu coração, e você começa a falar, e Deus começa a dar palavra, e de repente a pessoa se derrete e fala: olha, eu quero aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, porque o Espírito Santo me convenceu. Não foi você que convenceu, mas o Espírito Santo que convenceu. Em quarto lugar, o Espírito Santo glorifica Jesus. O Espírito Santo glorifica Jesus. João capítulo 16, versículo 14, diz assim: Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo que está dentro de nós tem a grande responsabilidade de glorificar a Jesus Cristo. Talvez seja a maior ação do Espírito Santo aqui na terra, e para isso Ele não usa outras pessoas, Ele usa nós para glorificar a Jesus. Então o Espírito Santo, Ele glorifica Jesus através da nossa vida. Por isso que eu convido a igreja para nós ficarmos em pé. Vamos fazer uma oração, e nesta oração eu quero enfatizar para vocês que o Espírito Santo, Ele continua no meio de nós e dentro de nós. Ele quer nos usar, Ele quer glorificar a Jesus. Glorificar Jesus não é simplesmente dizer glorificado seja o nome de Jesus, não. É você ser usado em línguas estranhas, em variedade de línguas estranhas, e você glorificar a Jesus. Jesus quer ser glorificado nesta manhã através do Espírito Santo que habita no nosso coração. Nós realmente, como eu disse no início, somos uma igreja cristã, igreja protestante, pentecostal, porque somos lá da igreja primitiva do Pentecoste, mas somos uma igreja contextualizada. Estamos no mundo para fazer diferença no mundo, e o mundo sente hoje a nossa presença e sentirá a nossa ausência quando Jesus vier para buscar a sua igreja. Nós não somos uma igreja moderna. Deus não procura pregadores modernos. Deus procura pregadores cheios do Espírito Santo. Deus não procura evangelizadores modernos, não. Deus procura evangelizadores cheios do Espírito Santo, para que haja manifestação do poder de Deus onde quer que estiverem. Você é instrumento de Deus, eu sou instrumento de Deus, mas eu tenho que entender que eu sozinho eu não consigo nada, eu sozinho eu não faço nada, mas eu cheio do Espírito Santo, eu sei que alguma coisa vai acontecer. Eu sei que acontecerá salvação, acontecerá libertação, acontecerá línguas estranhas, acontecerá dons espirituais distribuídos, acontecerá cura divina. Por que cura divina? É uma ação dos dons espirituais que Deus deixou para nós, através do seu Espírito, dons de curar, os dons de curar. E você não pode reprimir o Espírito Santo que está dentro de você. Não reprima o Espírito Santo que está dentro da sua vida. Use com total autoridade. Use com total autoridade. Estava conversando ontem com alguém, e hoje a Livinha veio ou não? Cadê a Livinha? Livinha, Deus te abençoe. Livinha pela primeira vez está vindo na igreja após quantos dias, Livinha? 3 meses. Uma salva de palmas para a Livinha que está aí. Aleluia. Aleluia. Eu vi, a Mirinha viu, a Reis também viu, estamos nós 3.
A Livinha estava morta. Estava morta. Não falava. As plaquetas lá embaixo. Até eu falei, olha, eu acho que a Bruna estava lá. Eu falei, leve a Livinha para casa. Porque eu não verbalizei isso, mas eu pensei, eu não quero que ela morra aqui em casa. Mas como Deus é poderoso. Ela ficou sem falar, sem comer. Mas a ação do Espírito Santo, depois ela revelou isso. Que enquanto ela estava praticamente fora do ar, ela ouvia como que um CD tocando músicas maravilhosas. E que milhares e milhares e milhares e milhares de vozes clamando por ela, e o Espírito Santo levando essas orações até o trono da graça de Deus. É se cumprindo a palavra de que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não fala uma só palavra, mas o Espírito Santo, ele interpreta aquilo que está dentro do seu coração e da sua mente, e você é curado, você é curada. Esta manhã é uma manhã de cura, é uma manhã de liberação de bênçãos. Eu sonho sempre com uma igreja onde todos sejam batizados com o Espírito Santo e falem em línguas estranhas. Quando começamos o Renovação como conjunto jovem Renovação, com 14 pessoas, depois do aniversário já tínhamos 80. Solange, você estava lá, né, Solange? 80. Os 80 foram batizados com o Espírito Santo. Os 80 foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas estranhas. Quando nós cantávamos, não era a nossa voz que era ouvida, mas era a voz de um coral angelical, que nós sentimos que chegava ao trono da graça de Deus. Como é bom nós sabermos que Ele quer fazer hoje, nesta manhã, a ação total e completa do Espírito Santo. Quando você pegar no pão para comer, no vinho para beber, você estará sentindo a gloriosa presença do Espírito Santo. Você vai sentir que a tua comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo é total e completa. Muitas articulações, muito modernismo tem trazido a prejudicar muitas igrejas. Eu não quero uma igreja assim. Eu não quero uma igreja. Até já se escreveu um livro, vou citar novamente Luiz Paulo, se ele não leu ainda, leia. Eu não quero ser um pastor bacana. Já leu esse livro? Vou te indicar depois com o autor. Eu não quero ser um pastor bacana para agradar todo mundo. Eu quero ser um pastor onde haja manifestação de Deus, onde haja sinais, prodígios e maravilhas, dons espirituais. Dons espirituais. É certo que jamais teremos uma igreja sem problemas. Toda igreja que tem gente tem problema, mas os dons espirituais manifestam. Eu vejo aqui as crianças, os autistas aqui. Estava vendo aqui o menino, está tão lindo, né? O Ariel, né? E Ariel, Nicolas, Ariel é o do grandão lá, quer dizer, ele não está aqui hoje, né? Da Jéssica, né? Hein? Adriel e Nicolas. Eu vendo que garoto lindo, bonito, e com problema de autismo, que não fala. Eu vou ver esse menino falar. Eu vou ver. Você crê nisso? Eu creio nisso. Deus me falou outro dia, a meninazinha, a Jéssica, eu creio que não está aí também, né? Está aí, Jéssica. A sua filha chama-se Manuela. É Malu, o pessoal coloca assim, aquele
junta os nomes, Malu, né? Maria Luísa. Eu estava ali no gabinete atendendo alguém. De repente essa menina, ela está, eu acho que com 8 anos, vamos dizer, 9, quantos anos ela tem? 8 anos. Ela chegou lá e falou: pastor, eu quero fazer um pedido para o senhor muito especial. Aí eu parei, eu não sei se tinha algum obreiro lá comigo. Tem algum obreiro que estava lá comigo aquele dia? Ah, o Marquinhos estava lá. E ela falou, eu falei: mas qual é o seu pedido, minha filha? Pensei que ela fosse pedir um bombom, uma bala, alguma coisa assim. Ela falou: pastor, eu quero uma bênção para o meu irmão. Ele não fala, ele está crescendo, está maior do que eu, mas eu quero uma bênção para ele. Não pediu nada para ela. Ela nasceu cheia de probleminhas, né? E Deus curou. Ela falou: eu sei que assim como Deus me curou, vai curar. Eu queria tanto que ele falasse. E eu falei: eu vou orar por você agora aqui, e Deus vai cumprir o desejo do seu coração. Irmãos, Deus está usando as criancinhas, porque os grandões, os marmanjos da igreja estão tão assim reprimidos, que parece que não vem a operação do Espírito Santo ativa em pleno século 21. Hoje Ele quer curar. Você já pensou, você chegar em casa, Guga e Paola, e aí o Nicolas falar uma palavrinha, uma palavra, você falar papai ou mamãe, ou papá, mamã, vocês vão ficar super alegres, eu creio que vão pular de alegria, porque o nosso Deus, Ele abre a boca do mudo, Ele tira toda a voz que está escondida, reprimida, e as crianças serão curadas, irmãos, serão curadas. Nós não podemos ser uma igreja meia boca, não. Uma igreja meia boca, não. Uma igreja cheia de não me toques, não. Nós sonhamos com a operação do Espírito Santo. E eu sei que hoje, eu sinto hoje, eu ia pregar outra mensagem hoje. A minha mensagem hoje seria, eu posso até dar o título, está preparadinha, está pronto para pregar, do choro para a alegria. Mas aí de manhã, e até o meu despertador do celular me enganou, eu tinha que acordar a tal hora, ele atrasou. Eu falei: Miriam, pelo amor de Deus, não, vamos sair correndo. Mas aí Deus me levou, a hora que eu abri a Bíblia novamente para trazer a palavra. Deus falou: é essa palavra que vai ser pregada, do Espírito Santo. Como o Espírito Santo age em Jesus. Ele ungiu a Jesus. Jesus foi batizado e foi ungido pelo Espírito Santo. Meu Deus, se cada crente aqui for uma tocha viva, sair daqui uma tocha viva, você vai incendiar Barueri, vai incendiar Alphaville. Quando você vê as crianças lá no seu trabalho serem curadas, serem transformadas, você vai ver que algo maravilhoso acontecerá. Algo maravilhoso acontecerá. Algo maravilhoso acontecerá. Deus não se prende a modismos, nem Ele gostou muito de uma igreja moderna. Moderna fala de modernismo, tem que ser uma igreja contextualizada, igualzinho a que nós sonhamos, a que nós somos, contextualizada. Já pensou, meninas, vocês estão aqui, pré-adolescentes, adolescentes. Eu, quando entrei na faculdade, vou terminar que eu já passei aí os minutos, eles nomeiam os minutos, mas
não dá para ir seguir fielmente. Eu sou muito daquele que gosta de... O Espírito Santo é sempre do de repente. De repente. De repente, algo sobrenatural vai acontecer. De repente, algo sobrenatural vai acontecer. Vai usar alguém que você nem imaginava, mas vai usar. Eu sonho em ver aí no coral, olharem para o coral ali, e o coral usar as irmãs, os irmãos ali, e um falar em línguas estranhas, outro interpretar, e a igreja receber. Esta igreja, irmãos, aqui na orquestra, não é só tocar o instrumento, não. É dizer, Senhor, eu vou te louvar, eu vou te adorar, eu vou te adorar, eu vou te adorar. É como lá no monte, onde Moisés foi levar o seu filho para ser sacrificado, nas montanhas do Moriá, mas lá em cima estava já o cordeiro, de maneira sobrenatural. Eunice, estudiosa do hebraico, sabe que era difícil ter árvores grandes, e os carneiros monteses, os cordeiros monteses daquela época, eles gostavam de lugar bastante largo, e Deus fez crescer há milhares de anos atrás, uma árvorezinha ali, justamente para enrolar o chifre do carneiro ali. Essa árvore vai ser plantada, vai crescer para segurar o carneiro pelo chifre aqui, porque eu tenho um trabalho para esse carneiro. O filho de Abraão não vai morrer, mas vai morrer o carneiro, como sacrifício, representando, significando futuramente que o Filho de Deus, ele será levantado numa cruz, e ele morrerá em favor de toda a humanidade. Ele morreu, hoje a cruz está vazia, e nós estamos aqui cheios do poder e da graça de Deus. Eu estava falando que eu estava estudando, e tem uma matéria lá para o 5º ano, foi no 5º, fazendo psiquiatria. Eu já contei isso algumas vezes, para os mais velhos já sabem que a gente repete muita história, mas eu estava fazendo psiquiatria, e quando chegamos lá no local, era numa ilha, e ficavam só nós, os doentes e os professores. Quando chegavam na sala de aula, ficavam 15 universitários de medicina, mais um professor, e sempre trazia um doente. De repente entrou uma moça cantando, cabelos longos, cantando, e nós ali naquela roda, e ela cantando, e de repente ela começou a olhar nos olhos de cada um aluno. Pensem vocês, garotas e garotos que estão na faculdade, que vão fazer faculdade. Ela chegou em um e falou: olha, você é lindo, como você é maravilhoso, lindo, que olhos lindos, você é meu, que maravilha. Passou para o outro, eu estava mais ou menos no meio, então ela tinha passado já por uns 9 ou 8, aí chegou perto de mim, eu da mesma roupa branca, ali sentado, mas a hora que ela começou a olhar para um e por um, e eu comecei a clamar dentro de mim: Senhor, me use aqui para repreender esse demônio, porque eu senti que era força demoníaca, porque praticamente 80 pessoas, daquelas pessoas que estão ali, estão endemoniadas. E ela chegou, quando ela chegou perto de mim, ela falou: você é sangue, você é guerra, eu não quero nada com você, sai da minha frente, você é guerra, é vermelho, ó, a sua roupa vermelha, a minha roupa era branca. E ela começou a ficar desesperada e saiu correndo porta fora e foi embora, e surgiu aquele silêncio na sala. Aí os colegas e o professor de psiquiatria,
Ele olhou para mim e perguntou: o que aconteceu, Paulo, aí? Você está com a roupa igual a nós? Ela falou que você é sangue. E eu, como sempre, carregava aquele Novo Testamento dos Gideões internacionais no bolso aqui da calça. No exército distribui isso, não distribui? Eu carregava sempre ali. Aí eu tirei aquele Novo Testamento e abri 1 João 1:7. Se nós andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão, Baranagashe, Meriumanais, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia, aleluia. Deus me deu uma autoridade tão grande, e eu falei: sabe o que é isso? Esse vermelho é o sangue de Jesus. Eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. A vestidura que ela viu aqui é uma vestidura espiritual, é o sangue de Jesus, que o diabo não consegue, ele não consegue resistir, porque é o sangue que ele quis derramar na cruz do Calvário, derramou e pensou. Vocês imaginam que festa que foi lá no inferno, quando Jesus, naqueles 3 dias lá no túmulo, mas com a autoridade divina, pastor Wagner, eu acho que depois, e a Bíblia nos conta que de repente no inferno, todo mundo fazendo festa, que Jesus tinha morrido, houve um toque, 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 toque ali, tem alguém batendo na porta, tem alguém batendo na porta, quem está aí? Quem? Não vem ninguém aqui. Nós trazemos as pessoas aqui amarradas, carregadas, e elas vêm aqui gemendo, e essa pessoa vem voluntariamente. A hora que abrir a porta, era o Jesus ressuscitado, ressuscitado. Ele foi lá no inferno e arrancou as chaves do inferno da mão de Satanás. Quer dizer, o diabo não tem nem a chave da casa dele. Não tenha medo do diabo. É muito simbólico isso, mas é um simbolismo tão maravilhoso que traz para nós uma crença fiel de que Jesus foi vencedor, é vencedor e será vencedor.